Muito bom dia a todos. Estamos iniciando a entrevista coletiva do presidente Ricardo Moisés. Ela está sendo transmitida ao vivo pela TV Guarani, infelizmente com algumas interferências na câmera, né? Vocês estão percebendo aí, mas também em áudio pela Rádio Guarani, através do site que nós já fornecemos a todos os veículos de imprensa. Então, vamos dar início agora à entrevista coletiva, trazendo primeiro as perguntas dos nossos amigos da imprensa. Primeiro, bom dia, presidente, tudo bem? Bom dia, Ortiz. Bom dia, ouvintes. Graças a Deus, tudo bem. Preparado para a entrevista coletiva? Preparado para a sabatina dos nossos amigos da imprensa, presidente? Sempre. Então, vamos lá, vamos abrindo aqui a primeira pergunta da entrevista coletiva do presidente Ricardo Moisés. Presidente, o Carpini ontem, após a partida, falou sobre o Ricardinho, deu a sua opinião como treinador e falou da importância do jogador. E é importante também, como presidente do Conselho de Administração, que o Ricardo Moisés fale sobre a situação do Ricardinho, o fato do Ricardinho não jogar neste time do Guarani. E se o Bugre continua aí no mercado na busca de jogadores para a disputa do Campeonato Brasileiro. Boa tarde. O Ricardinho é um atleta de extrema importância para o grupo, para o elenco do Guarani. Já demonstrou dentro de campo o seu potencial. Vem fazendo o seu trabalho forte nos treinamentos e está à disposição do nosso treinador para o momento que ele achar que é necessária a utilização do atleta. É um atleta que a gente conta com ele até o final do Campeonato Brasileiro, que é o nosso contrato, e certeza que terá sua oportunidade e cabe a ele, no momento que essa oportunidade vier, aproveitá-la da melhor forma. Nós fizemos uma inversão, né? Essa era a segunda pergunta do repórter Marcos Luiz da Rádio Bandeirantes. Vamos agora à primeira, onde ele saúda o presidente. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Presidente, gostaria que o senhor falasse primeiro, né, do que aconteceu na reta decisiva do Campeonato Paulista, onde o Guarani acabou perdendo 2 partidas, deixando o torcedor frustrado. Como torcedor, qual é a sua opinião em relação aos 2 jogos do Guarani e a classificação de ontem do Guarani no torneio do interior, valendo a semifinal da competição? O Guarani, ele ainda não conseguiu apresentar o bom futebol apresentado antes da parada. O time voltou abaixo do que ele vinha apresentando e, em razão disso, não conseguimos a classificação. Na disputa do torneio do interior, o Guarani ontem conseguiu uma vitória contra o Ituano e a gente tem que estar muito consciente da importância desse torneio, tanto na parte financeira quanto na vaga da Copa do Brasil, para que o Guarani se dedique ao máximo, entregue tudo e volte aí com 2 vitórias seguidas, conquistando essa vaga na Copa do Brasil e o título do interior. Só registrando, como nós já dissemos, temos um pequeno problema na geração das imagens, né? Infelizmente, mas estamos ao vivo com o áudio do presidente da melhor forma possível e em seguida a entrevista será trocada pela versão gravada, com qualidade superior, com tudo rodando perfeitamente, tá ok? Pedimos desculpas e contamos com a compreensão de todos. Luiz Felipe Leite, Rádio Brasil Campinas. Ricardo Moisés, muito bom dia. A minha primeira pergunta é a seguinte: depois da eliminação na fase principal do Campeonato Paulista, o Guarani ainda disputa o Troféu do Interior, que dá uma vaga direta para a Copa do Brasil e também um montante em dinheiro, e, na sequência, a Série B do Campeonato Brasileiro. Qual que vai ser a meta, as metas do clube nestas 2 competições? Boa tarde. O Guarani, ele sabe da importância do torneio do interior, sabe da importância da vaga na Copa do Brasil e também dos rendimentos financeiros desse título. Então o Guarani busca com todas as forças passar o próximo jogo, que vai ser no sábado, às 11 da manhã, contra a Inter de Limeira, em Araraquara, e depois realizar a final na terça-feira. Como objetivo também do ano e do Campeonato Brasileiro, a gente precisa fazer uma Série B muito segura, atingir o mais rápido possível
os 45 pontos, garantindo a permanência, e a partir daí a gente buscar algo mais e, quem sabe, esse acesso para a Série A. Ricardo, a minha segunda pergunta é sobre rendimento. Considerando a primeira etapa do Campeonato Paulista e depois os jogos após a parada da competição, qual que é a avaliação sobre a comissão técnica e também sobre os jogadores? Alguma mudança está descartada, pelo menos a curto prazo? Completamente descartada qualquer mudança no departamento de futebol profissional. O Guarani muito satisfeito com o trabalho do Thiago Carpini. Nós evoluímos muito o futebol apresentado. Ele assume o Guarani na lanterna da Série B e consegue fazer um excelente campeonato, terminando o Campeonato Brasileiro do ano passado com tranquilidade. O Michel montando um elenco extremamente competitivo para o Campeonato Paulista, dentro do nosso orçamento. Então, assim, descartada qualquer alteração no departamento de futebol do Guarani. Carlos Rodrigues, Rádio Central. Presidente, bom dia. Surgiu um boato na segunda, terça-feira, envolvendo aí a questão de que o Guarani poderia entrar na justiça contra o Corinthians e o clube imediatamente negou essa situação. Mas é sobre essa situação do Davó, porque a justiça apontou fraude na negociação, ainda, claro, está em investigação, ainda não é uma situação definida, por conta principalmente da parte do Guarani, do depósito dos 700 mil da venda do Davó, não na conta do clube, mas por meio de um terceiro, o que é proibido. Eu queria, o senhor fazia parte do Conselho de Administração, que falasse sobre essa situação, como o Guarani pretende se defender e se teme alguma sanção por parte aí de órgãos superiores, até FIFA, enfim, alguma sanção contra o clube. Como o senhor vê essa situação? O Guarani não teme nenhuma sanção da FIFA ou de qualquer órgão. O que houve foi uma decisão equivocada, tá? E é até importante a gente tocar nesse assunto para acabar qualquer suposição sobre a transação. Eu vou ressaltar alguns pontos aqui importantes sobre esse assunto. O contrato de venda do Davó, ele foi assinado no dia 11 de setembro. O ex-presidente, o Palmeirão, ele renuncia apenas no dia 17 de setembro. Ele se afastou antes, mas se afastando do cargo da presidência, permanecendo como membro do Conselho de Administração. A renúncia vem só no dia 17, 6 dias após a assinatura de venda do atleta Davó. Esse é o primeiro ponto que não foi reconhecido na decisão judicial e que está equivocado no relatório da decisão. Outro ponto importante desse assunto e que precisa ficar bem claro para todos é que, na época, todos os membros do Conselho de Administração, e eu vou ressaltar nome a nome aqui, Palmeirão Mendes Filho, Ricardo Miguel Moisés, Gilberto Moreno, Carlos Queiroz e Marcos Lena, os 5 assinam o contrato de venda do Davó, e não apenas só o Palmeirão, como foi mencionado. Então, contrato válido, assinado pelos 5 membros do Conselho de Administração à época, 6 dias antes da renúncia do Palmeirão, não havendo qualquer falha ou motivo que justificasse a decisão proferida. Outro ponto importante que você menciona é com relação ao depósito de 700 mil reais, que equivocadamente entrou na conta do sócio campeão. Reconhecemos esse fato, mas no mesmo momento o valor de 700 mil reais foi transferido para o Guarani, imediatamente. Então não tem o que se falar em fraude. O dinheiro entrou para o Guarani e os extratos bancários comprovando essa movimentação já foram anexados ao processo. E uma outra questão é, o Guarani teve 3 desfalques ontem, né, jogadores que estavam relacionados, o Alemão, o Cristóvão e o Igor Henrique, e não participaram porque estavam com sintomas de gripe. É claro que não dá para cravar nada, os exames serão feitos, mas por conta de tudo que a gente vive hoje, existe essa preocupação de que eles sejam aí detectados positivos para o Covid-19.
O Guarani é um dos poucos clubes, né, do país aí que ainda não teve nenhum caso positivo, mas confirmando ou não essa situação desses 3 jogadores, ou de um deles, o Guarani pretende intensificar os seus cuidados, pensando aí na sequência do Troféu do Interior, depois tem Série B com o clube viajando, voltando, viajando, voltando. Há uma preocupação maior nesse momento? Não existe uma preocupação maior. O Guarani ele vem tomando todos os cuidados, todas as precauções necessárias para a segurança dos atletas. O clube já passou por mais de 4 testes, 4 baterias de testes em todos os jogadores e integrantes da comissão de futebol. Tudo que está previsto no protocolo médico, o Guarani vem cumprindo rigorosamente. Então, assim, pode haver sim o primeiro e segundo caso aí de contaminação no grupo, mas isso não nos preocupa. O Guarani tem um elenco com atletas à altura para substituição e vem cumprindo rigorosamente o protocolo com as medidas de segurança necessárias. Lucas Leme, Rádio Web Morada do Som. Bom dia, Ricardo Moisés, prazer falar com você. Gostaria que você falasse como que estão a situação do salário dos jogadores. Estão dias, até pela pandemia pode ser normal estar alguns dias atrasados. Queria que você resumisse como que está essa situação. Situação financeira de todos os funcionários do Guarani, sem exceção, em dia. Pois não, Washington Mello, Canal Esportes Online. Bom dia, presidente. Gostaria de saber, da avaliação do presidente, o que ele acha que deu de errado depois de uma primeira parte do campeonato antes da pandemia, o Guarani aí se destacando, fazendo grandes jogos e cair tanto assim de produção. Ontem, contra o Ituano, o próprio Thiago Carpini admitiu que foi uma das piores partidas do Guarani na competição. O presidente já chegou aí a uma conclusão, o motivo dessa queda tão significativa do time? Grande abraço. Boa tarde. O Guarani realmente realizou a pior partida do ano na data de ontem. Uma partida que não agradou nem a diretoria, nem nosso treinador e nem os próprios jogadores. O Guarani mostrou no início do ano, durante as 10 primeiras rodadas do Campeonato Paulista, um excelente futebol, uma excelente harmonia, um entrosamento muito grande, e não conseguimos repetir isso nessas 3 partidas após a paralisação. Cabe agora ao departamento de futebol encontrar essa harmonia de novo e a gente vê o futebol bonito que o Guarani mostrou. Presidente, minha segunda questão é em relação à Série B, que já começa no dia 8, Guarani fazendo a sua estreia contra o CRB em Maceió, e sobre o meio-campo, porque é visível nesses últimos jogos que o Guarani está sem um jogador com a característica de conduzir a bola até o ataque, ou seja, aquele autêntico camisa 10, um jogador de articulação. O Guarani tem aí 7 volantes, mas um jogador de criação não tem nenhum, porque o Lucas Crispim não tem essa função e o Arthur Rezende rende mais como segundo volante. O Guarani está à busca desse meia que possa resolver aí esse problema do meio-campo para que essa bola possa chegar com qualidade lá na frente. O Guarani ele tem esse jogador, se chama Giovani, se destacou nas 10 primeiras rodadas do Campeonato Paulista, porém está afastado, tem uma lesão hoje, esse tratamento, volta muito em breve. O Guarani tentou buscar o meia Alanzinho, não teve êxito nessa contratação, mas continua monitorando o mercado. Se possível, dentro da nossa realidade, dentro do nosso planejamento, a gente traga mais um meia sim. Lucas Rossafa, Portal Futebol Interior, Esporte News Mundo. Presidente, bom dia. Durante a pandemia, o senhor, nas entrevistas concedidas, bateu na tecla de que o CA precisaria de criatividade para angariar recursos em meio às dificuldades econômicas no país e também no futebol. Passados 4 e 5 meses, quais atitudes, na prática, este grupo político que comanda o Guarani hoje conseguiu no mercado financeiro para que o clube continuasse com as contas aí dentro do possível em dia? E mais,
O dinheiro da Magnum do mês de julho já foi acertado com o Guarani, depois de 2 meses de pausa? Boa tarde. O dinheiro da Magnum foi sim depositado pelo Guarani no dia 15. Na verdade, depositado diretamente na Justiça do Trabalho. Então, Magnum em dia com seu compromisso, honrando o que foi acordado com eles, e Guarani e Magnum. Com relação à diretoria, a diretoria nessa pausa, ela conquistou 2 novos patrocinadores e realizou diversas obras no seu patrimônio. Começamos a reforma do ginásio, estamos concluindo a reforma de todo o alojamento da base, que foi uma das promessas de campanha, tudo isso com parceria, com inteligência e com o trabalho da diretoria. Também realizamos uma live com o apoio de diversos patrocinadores, e as ações do CA não param por aí. Agora, no mês de agosto, será anunciado um grande programa de marketing do Guarani. Então, marketing trabalhando e diretoria também. Presidente, eu gostaria que o senhor comentasse de 3 negociações que foram citadas no Guarani. Luan Dias, do Água Santa, Alanzinho, do Palmeiras e Lucas Braga, na Internacional de Limeira e pertence ao Santos. Depois de 3 atuações após a paralisação, na sua visão, como presidente do Guarani, o clube precisa de quantos novos reforços para fazer um campeonato brasileiro da Série B seguro e alcançar os objetivos internos da instituição? Boa tarde. Dos 3 nomes mencionados, o Guarani só iniciou negociação com o meia Alanzinho. Tanto o Lucas Braga quanto o Luan Dias, o Guarani monitora, mas não abriu nenhuma negociação. Em razão da sequência de jogos que teremos, do desgaste físico e até da possível perda aí de algum atleta por um período determinado, em razão desse vírus que a gente está enfrentando, o Guarani pode buscar de 2 a 3 peças para fechar o elenco e fazer um excelente campeonato brasileiro. Marco Guarizo, Rádio CBN. Bom dia, presidente. São 3 jogos em uma semana, acabaram causando a eliminação das quartas de final, mas agora o Guarani segue no troféu do interior, mesmo com uma atuação bem abaixo do que vinha fazendo nos jogos anteriores antes da parada, né, por causa da pandemia. Já dá para fazer uma avaliação e pensar em qualificação do elenco? A gente sabe também da questão financeira, mas o time que o Guarani tem hoje, ou o elenco que o Guarani tem hoje, é suficiente para uma Série B? Bom dia. O elenco ele é suficiente, sim, para a gente fazer uma Série B muito segura, mas em razão de todo esse desgaste físico que a gente vem falando, da sequência de jogos, a gente precisa dar mais opções ao nosso treinador. Então, bem provável que o Guarani busque aí de 2 a 3 peças no mercado, para a gente ter um elenco robusto e aguentar essa maratona de jogos. Presidente, no Campeonato Paulista a gente viu a questão de o time ter que jogar em Osasco, ter que jogar em Santos, né? Agora, claro que a Série B é uma competição com times do Nordeste, todo o país, com longas viagens. Já há alguma definição, já há alguma discussão sobre essa questão de mando de campo, dependendo de fase de pandemia? Existe algo nesse sentido ou vai ser discutido mais para frente? Afinal de contas, a gente está há poucos dias aí da estreia na Série B. O que foi discutido e acordado entre os clubes é que, caso algum clube seja impedido de jogar por sua região estar em zona vermelha, ele vai buscar a região mais próxima para jogar. Mas a grande maioria dos times da Série B já estão numa região de bandeira laranja, caminhando para uma bandeira amarela. Não vejo aí problema para o campeonato. Pode ter algum clube com um problema isolado, mas vai acabar jogando numa região próxima da sua cidade. Presidente, terminamos aqui as perguntas dos nossos amigos jornalistas, e a gente, como sempre faz aqui na TV Guarani, apesar dos problemas na transmissão, né, o link da imagem hoje com problemas, mas depois estará tudo certo, a gente sobe o vídeo gravado e fica com a qualidade perfeita da TV Guarani. Vou repassar para o senhor 2 perguntas
A mais constante de todas, presidente, ela diz respeito ao fornecimento de material esportivo do Guarani para a sequência da temporada. O Ricardo Moisés pode passar alguma coisa para a torcida bugrina nesse aspecto? Posso sim. O Conselho de Administração vem avançando nas negociações e nas tratativas que tem. Temos 2 propostas em mãos e estamos tentando conseguir o melhor para o Guarani no menor espaço de tempo. Essa pergunta ela é latente, né? Vários torcedores fizeram, então a gente não cita nem o nome de um deles para que não fique citando todos, ok? O que eu ressalto nesse ponto, Marquinhos, e o torcedor ele tem que ter ciência, é que o mínimo exigido pelos fornecedores de material esportivo é um contrato de 3 anos. Então vale muita cautela para a gente buscar o melhor contrato, porque serão 3 anos com esse fornecedor. E não podemos ter problema durante esse período, por ser muito longo. A pergunta do internauta bugrino João Rubio: qual foi a conversa que você teve com o elenco após a eliminação? E como você acredita que pode reanimar esse elenco do Guarani, presidente? Foi uma conversa muito boa e todos tinham consciência de que apresentaram um bom futebol durante 10 rodadas e, infelizmente, nas últimas 2 rodadas não conseguimos apresentar o mesmo futebol. Mas, cabeça erguida, a gente estava no grupo da morte, no grupo mais difícil do Campeonato Paulista, e se destacamos. O Guarani ele vem evoluindo desde quando saímos da lanterna da Série B para um futebol bonito agora no Paulista, e é isso que a gente tem que buscar, essa harmonia, essa alegria, e voltar a apresentar esse bom futebol que a gente já demonstrou que é capaz de fazer. Nós passaríamos a tarde toda aqui conversando com o presidente se nós fizéssemos todas as perguntas que chegaram, viu, Ricardo? Uma insistência grande na questão do material esportivo, apenas para seu conhecimento. Algumas questões sobre a situação do Ricardinho, que o presidente já abordou também numa das respostas aos nossos amigos jornalistas, né? E agora nós só podemos agradecer pela sua participação, desejar boa sorte, sucesso na sequência desse trabalho, e que o Guarani esteja preparado para o futuro, né, presidente? Essa é a nossa maior preocupação nesse momento. É isso que a gente também se dedica para ir estruturando o Guarani e cada campeonato apresentar um futebol melhor e resgatar o nosso torcedor e a alegria de acompanhar os nossos jogos. Agradecemos também a participação de todos os nossos amigos bugrinos aqui na transmissão. Pedimos desculpas aí no ao vivo, mas no material gravado a entrevista estará perfeita, sem problema algum. Agradecemos a todos os veículos de imprensa e encerramos aqui a entrevista coletiva do presidente Ricardo Moisés, deixando um grande abraço a todos e saudações bugrinas. Até a próxima. Obrigado e boa tarde a todos. E boa tarde a todos. E boa tarde a todos.